Cometi um pecado. E agora? Perco a minha salvação? Tenho que aceitar Jesus de novo? O que eu devo fazer? Seja bem-vinda ao episódio 4 dos primeiros passos na fé. Hoje nós vamos entender o que acontece quando a gente peca e qual caminho a gente deve fazer para ter reconciliação. Agora que já não estamos mais no período da lei, lá no sistema levítico, já saímos, Jesus já morreu na cruz, como que eu faço agora quando eu peco? O que eu devo fazer? Vamos entender? Primeira coisa que nós precisamos entender é que arrependimento contínuo é o caminho da restauração. Todos nós precisamos de restauração. E o caminho para essa restauração é arrependimento. Entenda, filiação não se perde a cada queda. Aceitei Jesus, fui adotada como filha e eu não perco essa filiação com o pecado. O que eu posso perder é a comunhão com Deus. Vamos entender isso. Precisamos compreender a diferença entre relacionamento e comunhão. O relacionamento, ele fala de uma identidade, de uma posição e de uma conexão. Já a comunhão, ela fala de permanência, de obediência, de presença e de intimidade. Vamos pensar num exemplo prático. Imagina que eu errei com a minha mãe. Porque eu errei com a minha mãe biológica, eu deixo de ser filha dela? Não deixo. Ou seja, o meu relacionamento com ela, a minha posição permanece. Eu continuo sendo filha. Porém, a minha comunhão com ela, a minha intimidade com ela pode ficar abalada. Até que haja um arrependimento da minha parte, até que eu vá reparar esse dano com ela, a nossa intimidade vai ficar um pouco ali abalada, né? A confiança, a proximidade, a transparência ficam todos afetados até que haja um arrependimento e haja uma reconciliação prática. E a Bíblia, ela trata exatamente assim. Vamos ler 1 João, os versículos 7 a 9. Diz assim: Mas se andamos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos nenhum pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Esse texto, ele desvenda todo esse mistério. Primeiro, se andamos na luz, nós temos comunhão com Ele. A luz, gente, ela nos revela, né, o que é pecado, o que não é. Ela traz o que está oculto. Né? Imagina um quarto escuro. No quarto escuro você não vê nada. Pode ter uma sujeira ali, mas você não vê nada. Quando você acende a luz de um quarto, né, que estava totalmente escuro, você consegue ver a bagunça, você consegue ver o que está ali embaixo do tapete, você consegue ver aquela poeirinha fina, você consegue ver tudo. Então a luz, quando a gente anda na luz, a gente consegue ver os nossos erros, os nossos pecados, aquilo que a gente precisa reparar. Por isso é necessário a gente se posicionar no reino da luz. Né? Lendo a palavra, como eu já falei aqui nos outros episódios, porque lendo a palavra de Deus, você vai entender o que desagrada a Deus. E aí você vai trazer luz para esse novo posicionamento seu. Aí mais embaixo, nesse mesmo versículo, fala o quê? O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado.
Então, o sangue de Jesus Cristo que foi derramado naquela única vez, ele para sempre vai purificar os nossos pecados. Sempre. Como que eu vou me purificar através do sangue de Cristo agora, que eu já aceitei Jesus? O versículo 9 nos mostra, ele fala, ó, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, é simples assim. Da mesma forma como aceitar Jesus basta confessar com a boca, para se limpar do pecado também basta confessar. Tirar do oculto, tirar do escondido e trazer luz para ele. Então, basta confessar o pecado. E aí, o versículo 8 e o 10 fala algo interessante. Ó, se dissermos que não temos nenhum pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Ou seja, todos nós cometemos pecados. Não ache que aceitei Jesus, agora não peco nunca mais. Isso é mentira. Você vai cair no pecado. Uma vez ou outra você vai estar caindo no pecado. Mas o que você vai fazer? Correr para Deus e pedir perdão, confessar o pecado e pedir perdão pelo pecado. Nesse texto, a gente vê dois níveis acontecendo. O primeiro, andar na luz mantém a nossa comunhão, se a gente permanecer na luz, e confessar o pecado também restaura essa comunhão. Porque o pecado, ele sempre vai quebrar a comunhão com Deus. Não quer dizer que a gente deixa de ser filha, porém deixa de ter aquela comunhão com Deus, aquela intimidade, ela fica prejudicada. Por isso, a necessidade de confessar, se arrepender e pedir perdão a Deus. Precisamos ter convicção do pecado para nos arrepender, confessar e purificar. Porém, não podemos nos pegar nos condenando ou permitindo que as outras pessoas nos condenem. Permitir vozes na nossa mente nos condenando do pecado. Porque essa condenação vai nos paralisar. Vai nos gerar culpa, vergonha, medo e mais afastamento de Deus. Então, quando você ouvir uma voz te mostrando um pecado, você corre, confessa o pecado para Deus, pede perdão e esquece. Porque a palavra do Senhor fala que quando você se arrepende, pede perdão, Deus joga todo o seu pecado no mar do esquecimento. Ele esquece o seu pecado. E você não pode ir lá pescar esse pecado novamente. Deixa lá no esquecimento de Deus. E às vezes pessoas ou vai vir pensamentos na sua mente de que você é condenada ainda por aquilo que você já confessou. Mas isso é um engano, é uma mentira. Então, na prática, é simples. Eu devo reconhecer o pecado, eu devo confessar o pecado, eu devo abandonar o pecado. Provérbios 28:13 também fala assim, ó, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Olha que forte esse versículo. O que encobre os seus pecados jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa o pecado alcança misericórdia. Esse versículo ele é cirúrgico. Ele estabelece um princípio espiritual e também humano. Ocultação de pecados mantém ciclos. Confissão abre caminho para a restauração. Quando eu confesso o meu pecado, é como se eu estivesse concordando com Deus sobre esse pecado. Né? Não é questão de estar justificando ali para Deus, mas é um alinhamento à verdade com Deus. E olha só, esse versículo ele não para na confissão. Ele fala que se você confessar e deixar, você alcança misericórdia. Então, existe uma outra questão importante. Não basta só ir lá confessar e limpar do pecado. Você precisa abandonar toda prática de pecado. Isso é um arrependimento prático.
é confessar e abandonar. E quando esse versículo ele fala de prosperar, aqui não fala só de dinheiro. Aqui fala de avanço, de frutificação em todas as áreas da nossa vida. O pecado oculto, ele drena a nossa força interior. A verdade traz luz e luz organiza a nossa alma. A lógica do reino é essa. Esconder gera prisão. Trazer luz inicia a libertação. Percebi um pecado, corro para Deus, peço perdão e abandono aquele pecado. Então, na prática, é simples assim: reconhecer o pecado, confessar, abandonar e continuar caminhando na luz. Esse foi o episódio 4. E se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e eu te aguardo no próximo vídeo.